Olá! Está começando mais uma edição do podcast Vozes, a voz da Corregedoria Geral da Justiça, as nossas ações, os nossos projetos e tudo o que há de inovação na Corregedoria, na Seja Jus, você acompanha a partir de agora. Hoje com um convidado muito especial, hoje nós estamos recebendo o doutor psicólogo Sérgio Bádio. Que bom que você aceitou o nosso convite de participar hoje do nosso podcast aqui. Prazer é todo nosso, Alessandra. Nós vamos começar falando de dados, né? Dados de 2025 da OMS, que mostram que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais no mundo, com ansiedade, com depressão, sendo essas as condições mais prevalentes. Os suicídios representam uma morte em cada 100 no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Em 2025 também, a situação da saúde mental no Brasil aponta para um aumento preocupante de afastamentos no trabalho por transtornos mentais que atingiram um recorde em 2024, e também a implementação da avaliação de riscos psicossociais pelas empresas a partir de maio de 2025. O país lidera em prevalência de depressão na América Latina e há uma crescente conscientização, com 54% da população considerando a saúde mental o principal problema de saúde no Brasil em 2024. Então, Sérgio, alarmante, né? Preocupante o que acontece não só no nosso país, mas no mundo. E agora trazendo para nós, judiciário, para começar, o que é exatamente o NAPSE e por que ele foi criado dentro do Poder Judiciário e o que ele tem assim de tão diferente? Por que ele foi criado no Poder Judiciário do Tocantins? Então, Lessane, olha, o NAPSE ele tem uma proposta, ele nasceu de uma proposta justamente de cuidar, né, cuidar do servidor, né, do magistrado, do servidor, uma vez que se percebeu um índice de adoecimento bastante significativo, né, e a doutora Bárbara, né, que está à frente, que sempre esteve à frente desse projeto, trouxe essa ideia de São Paulo, né, a implantação lá em São Paulo teve muito êxito, né? Então a gente incorporou esse projeto, essa ideia ao Tribunal do Tocantins, né? Que é um dos pioneiros também nesse projeto. Inclusive outras unidades, né? Outros TJs, né? da federação também têm nos visitado justamente porque ouviram falar, né? sobre esse projeto. Né? Hoje em dia não é só a questão do TJ, mas é uma questão de realidade, né, institucional. Então, assim, onde tem pessoas, onde tem muitas pessoas, se lida com muitas pessoas, a gente precisa investir na saúde dessas pessoas. Então, as instituições já estão preocupadas, estão mais preocupadas em como assistir essas pessoas, né, na saúde mental, na saúde física também, né, e o TJ foi muito feliz em implantar esse sistema, né, esse mecanismo, né, esse dispositivo para dar assistência à saúde mental, né? E, Sérgio, quando a gente fala de saúde mental, principalmente no ambiente de trabalho, ainda existe muito tabu quando a gente fala assim? A questão da saúde mental é um tabu já, né, propriamente dito, né? Se a gente pegar a nossa história, a nossa antropologia, né, a gente sempre teve uma relação com a saúde mental de uma forma muito equivocada, né, muito preconceituosa, né, como se fosse um caminho sem volta, né, como se a pessoa não tivesse, ela fosse destituída dos seus direitos, né, como se ela fosse uma pessoa que não fosse normal, vamos dizer assim, né? Uhum. Então ela era isolada, ela era excluída da sociedade e ainda hoje né, quando a pessoa apresenta problemas emocionais, ela é excluída do trabalho, ela é excluída do ciclo de amizade, ela é excluída da família, né? A gente tem muita dificuldade de lidar com isso, né? A sociedade sempre teve muita dificuldade de lidar com o adoecimento mental, né? E o adoecimento mental é saúde, né? A gente precisa cuidar do físico e a gente precisa cuidar do mental, né? Tudo é saúde. Então, se a gente não cuida da saúde como um todo,
não funciona. E muitas vezes a doença física ela vem proveniente de um adoecimento mental, né? De uma vida desorganizada, de uma vida desconectada, né? De si mesmo, né? Então, eu acho que a proposta, né, de dizer que é um tabu, ela é real. Existe muito tabu ainda. Dentro do TJ também existe muito tabu. Dentro das nossas famílias existe muito tabu. Existe muito preconceito. A gente tem preconceito. A gente vem desse contexto, né, em que a sociedade sempre, né, trabalhou com essas questões aí, né? E a gente fala muito sobre o adoecimento, mas o NAPS, ele trabalha também com a prevenção, o acolhimento. Como esse trabalho é feito, Sérgio? Como Olha, funciona? assim, como todo processo de saúde, a prevenção é o melhor caminho, né? Sim. Quando a gente consegue fazer a prevenção, a gente consegue organizar, a gente consegue trabalhar de uma forma em que não está estruturado o problema, né? E fica mais fácil de a pessoa resolver e conseguir organizar, né? Então, a prevenção sempre é a melhor estratégia, né? Na saúde física também, né? Se você tem uma prevenção, né? Se você tem os cuidados, né? Se você tem os cuidados preventivos, você não tem o adoecimento. E na saúde mental não é diferente, né? Então, assim, hábitos de saúde, hábitos de vida, hábitos saudáveis de vida, de relações, né? Hábitos emocionais saudáveis, né? Relações saudáveis, são sinais de que você pode, né, estar prevenindo aí, né, o adoecimento. Agora, questões, por exemplo, quando as pessoas elas se isolam, elas têm acessos de ansiedade, de tristeza, de depressão, de angústia, e guarda para si, não organiza e vai deixando embolar, né? Aí é um agravante, né? Isso se torna uma situação bem mais complexa depois para tentar reverter situações que, né, já estão mais estruturadas, né? Mais cristalizadas, como a gente diz, E né? agora, já entrando nessa complexidade, você falou de algo que já vem a nossa próxima pergunta. Aí, dentro do judiciário, da magistratura, do serviço público, no geral, quais sinais? Existem sinais que tem como você começou a citar algumas coisas aí, mas tem como identificar que aquela pessoa ela precisa de ajuda? E digo mais, como que eu faço, eu, colega, faço para poder identificar que um amigo meu, um colega de trabalho da minha sala, ele precisa de ajuda? O que eu Hum, posso fazer ou o que eu posso observar no comportamento dele, é, ou de repente em alguma situação que ele é. precisa de ajuda? E como chegar a abordar da melhor maneira essa pessoa para falar para ela que aquilo ali, como você disse, tem como você fazer, você dar aquele socorro. Uma pergunta bem interessante, Alessandro, porque é, é difícil a gente lidar com isso, né? A gente já tem dificuldades a gente mesmo, né? Ainda mais quando vem as informações de fora, ou alguém de fora indaga alguma coisa, né? Então, até seria interessante, e é muito interessante, né, capacitar, né, o gestor, né? Porque o gestor é a pessoa que acompanha mais de perto, né, os acontecimentos, os movimentos ali, né? Aquela pessoa que está produzindo menos, aquela pessoa que chega ao serviço mais cansada, né? Que não consegue se concentrar, né? Que não consegue, às vezes, né? Que não fala sobre as coisas, está mais isolada, né? Está mais agressiva, às vezes a pessoa fica mais emagrecida, mais quieta, Às vezes né? não fala. Não fala. A produtividade normalmente diminui porque a pessoa, quando tem problemas emocionais, ela não consegue se concentrar, ela não consegue ter foco, ela não consegue ter um resultado ali. Então, ali são sinais de que alguma coisa está desorganizada com aquela pessoa, né? Então, assim, como abordar? Às vezes não é nem falar sobre o assunto, às vezes é estar ali, é ouvir, né? É estar junto, né? Acolher, né? E acolher não necessariamente é falar sobre o assunto, é estar junto com a pessoa, é tomar um café junto com aquela pessoa,
né? Perguntar sobre a vida, né, para aquela pessoa, para ver se ela coloca alguma coisa, para saber se ela, né, fala sobre alguma coisa daquilo que está acontecendo. E que às vezes são questões que são para questões além do trabalho, né? São questões da vida, são questões que são relacionadas à história dela, né? Porque essas questões elas não são só no trabalho, né? Não acontecem só os tensionamentos no trabalho. Às vezes o trabalho é um gatilho, mas a vida, né, antes do trabalho, né, ela existe, né? A nossa história, a gente vem de um contexto, vem de um antropológico, vem de uma dinâmica de vida e a gente incorpora isso para a vida, né? Onde a gente ocupa coisas, todos os lugares que a gente ocupa, né? E o embolamento acontece, vai acontecendo. Pode ser em casa, pode ser no próprio trabalho, pode ser uma relação de chefia, às vezes abusiva, autoritária, às vezes pode ser uma sobrecarga de trabalho. Tudo são gatilhos, né? Que a pessoa se sente desesperada, né? Como se ela não conseguisse dar conta, como, né? E ela acessa as questões pessoais dela, né? Por isso que algumas pessoas têm mais facilidade e outras têm menos facilidade. Porque a gente é diferente, a gente vem de histórias diferentes, a gente vem de contextos diferentes. Então, não dá para a gente comparar A com B. Cada um é um universo, cada um é uma situação, cada um é uma realidade que precisa ser entendida a partir da realidade concreta do outro, da pessoa em si mesma. Então, às vezes as pessoas, ou a gente mesmo, anda por aí, a gente se compara, né? A gente se compara, porque o fulano é melhor que eu, porque isso, porque aquilo. A gente cai nessas situações, nessas condicionantes, que dificulta muito. Né? E o que a gente precisa enxergar é que a gente é um universo único, porque a gente vem de uma história completamente única. E a gente precisa se conectar com esse universo que é único. Essa é a questão. Nós somos únicos no mundo, né? A gente está num mundo, num contexto em que não existe ninguém igual a você, não existe nada igual a você. Então não pode ser comparado, não pode ser, porque o fulano produz mais que eu, porque o fulano consegue fazer, eu não consigo. A gente fica sempre se comparando. Né? Essa lógica da quantificação ela é perversa, porque é sublimar a essência, a tua história, de onde tu veio, o que tu passou, os teus traumas, tudo que você viveu. Então, a gente tem que tomar cuidado, às vezes a gente é perverso quando a gente se compara, quando a gente quer se comparar com os outros, ou a gente é comparado também, porque às vezes a pessoa também compara, o chefe às vezes compara, o colega compara, as pessoas em geral comparam. Muito legal você ter falado de uma ideia interessante, é uma capacitação de gestão, né? Porque a gente não aprendeu, a gente não foi ensinado a ser gestor e justamente nessa área, entende? A gente não foi capacitado, a gente não teve aulas sobre isso, a gente não sabe como funciona isso. E a gente passa mais tempo no trabalho. Sim. Então, ali que a gente vai começar, digamos que a ser nós mesmos, né? Exatamente. Então, é ali que a gente é o que a gente é, e é ali que a gente também pode fazer alguma coisa diferente, é ali onde a gente pode ajudar. Identificar. Ali é onde a gente pode identificar, é ali onde a gente pode, né, dar a mão, às vezes, por uma pessoa que está numa solidão muito grande, porque quem está em sofrimento normalmente não quer contar para ninguém que ele está em sofrimento, porque ele tem vergonha de contar e não sei, de ser julgado ainda. Então, assim, e de sofrer uma outra violência. Né? E o que acontece muitas vezes é isso. Quando ele conta, ele não é acolhido, ele não se sente acolhido com a demanda que ele coloca. Né? A gente vê muito isso no hospital, né? Poxa, eu estou aqui, né? Mas assim, eu não conto para ninguém, porque quando eu conto, as pessoas dizem, mas falta de Deus, falta de Deus, é falta de o que fazer. Então, assim, as pessoas não conseguem acolher o sofrimento mental. Enxergam o sofrimento mental como uma situação que é falta de vontade, é falta de Deus. E não tem nada a ver com isso, sabe? É uma história que não é muito complexa, né? Ela precisa ser entendida a partir
da história do outro, a partir de como o outro conseguiu entender e fazer a leitura da vida, né? E essa leitura, ela se estrutura bem no início da vida. Quando você está lá no começo da sua vida, na primeira, segunda infância, início da adolescência, é ali que você vai estruturar a sua personalidade, a forma como você vai entender o mundo, a vida, a si mesmo, mediante o que você vai vivendo ali. Mediante a falta de afeto, mediante a falta de atenção, mediante as violências que você vai vivendo, ou os afetos que você vai vivendo, os modelos parentais que vão se estruturando ali, a criança vai vivenciando e vai fazendo o seu entendimento a partir dali. E isso vai sendo reproduzido ao longo da vida. Então, a pessoa precisa entender, e ela precisa se entender, e nós precisamos entender que você não está nessa por acaso. Ninguém está nessa por acaso, né? Precisa entender que o sofrimento mental é uma condição de saúde que precisa ser respeitada, que precisa ser entendida. Nós precisamos ser melhores aí, sabe? Nós precisamos ser muito melhores, porque a gente tem muito preconceito em lidar com isso e a gente piora o adoecimento. É verdade. Sérgio, mas e aí quando o servidor procura o NAPS? Como que funciona esse acolhimento na prática de vocês? A pessoa vai lá e procura. Muitas pessoas, que a gente estava conversando agora há pouco, antes de começarmos o nosso podcast, muitas pessoas nem sabem da existência do NAPS, né? E aí a pessoa procurou o NAPS, soube da existência do NAPS. Como que é na prática? Como vocês acolhem? Na verdade, o NAPS ele já tem uma função de estar localizado fora do ambiente institucional. Ele já o NAPS ele foi estruturado num prédio à parte, né, com o intuito justamente de tentar proporcionar um desvinculamento da lógica do trabalho. É como se ali você entrasse num lugar em que você fosse convidado a olhar para você. Essa é a ideia, entende? A ideia de acolher o paciente, a ideia de dizer, olha, você é o mais importante aqui. Você aqui precisa deixar o que você estava fazendo lá fora, né, para você se sentir acolhido aqui, entende? Se sentir gente, se sentir pessoa, se sentir, né, importante, né? Então, a ideia é justamente isso, acolher, ouvir, né, não julgar, né, e proporcionar um ambiente para que as falas aconteçam, né? É um lugar em que a gente tem uma preocupação muito interessante, muito grande em relação ao sigilo. A gente também pensa nessa questão do sigilo, por isso que a gente está num lugar diferenciado, diferente, para que justamente a pessoa ela consiga confiar na equipe, né? Então, esse lugar de confiança é o que a gente precisa para esse tipo de trabalho, porque senão a gente não vai conseguir acessar, né? A gente não vai conseguir fazer com que aquela pessoa que já vem de uma história complicada, né, com o sofrimento mental dela e que ela não confia e que ela tem dificuldade de confiar, e se a gente não proporcionar isso, a gente dificulta demais. E não é isso que a gente quer justamente porque a gente entende isso, né? A gente entende que as pessoas vêm desse território e a gente quer justamente quebrar isso, né? Trazer a pessoa para esse ambiente de acolhimento, de que lá ela é importante, de que lá ela é querida, ela é importante, ela é uma pessoa, ela é um ser humano, ela não é menos que ninguém, não é mais que ninguém, ela é ela. E lá vocês têm atendimentos individuais e também roda de conversa? Como que funciona, Sérgio? O NAPS ele iniciou, né, com uma proposta de acompanhamento individual, né? Esse acompanhamento individual era realizado presencial e também à distância, para as outras comarcas, né, do interior. Né? E a proposta de origem do NAPS é incorporar também os grupos terapêuticos, né? Então, a gente iniciamos esses projetos o ano passado, né, de iniciar com as terapias de grupo, porque a gente entende que a terapia de grupo ela tem a sua potência, ela tem a sua diferença, mas também tem os resultados, né, por conta
da lógica de como funciona esses grupos, né? São grupos, é um grupo em que as pessoas falam e ouvem, né? As pessoas ouvem as suas histórias e respeitam as suas histórias. E você compartilha, né? Porque você também ouve, né? E você respeita. E vice-versa, né? Porque você vai falar, mas você vai ouvir. Então, o processo terapêutico se dá na escuta do outro também, né? Porque as falas do outro, das vivências do outro, elas se remetem à sua existência, ao seu ser, à sua história, às suas questões, e tudo isso está sendo colocado aí. Então, o grupo tem essa potência. Esse dispositivo, ele é muito utilizado na saúde mental, porque é um dispositivo que você consegue trabalhar com mais pessoas num tempo menor, né? E você amplia mais essa possibilidade de pessoas estarem, né, usufruindo do serviço também. Então, Entendi. esse é um dispositivo que é muito utilizado, né? E agora, recentemente, que a gente incorporou A roda de dentro conversa. do Tribunal de Justiça. E uma pergunta: qual que é o grande objetivo de vocês? O maior objetivo do NAPSE? O maior objetivo do NAPSE é acolher as pessoas, né? Eu acho que dar a elas a condição de de uma vida melhor, né? De uma saúde mental melhor, de uma qualidade de vida em casa, no trabalho, na vida como um todo, de uma forma mais saudável, mais viva, mais interessante, né? Se você sendo mais sujeito de você. Eu acho que se a gente consegue fazer isso com as pessoas, a gente dá liberdade para elas saberem quais são os seus próprios limites, né? Se elas conseguirem se respeitarem, conseguirem, sabe, colocar limite, né? Dar nãos, que a gente precisa dar nãos para viver. Eu acho que isso é da qualidade de vida. Qualidade de vida, ser livre, ser sujeito, eu acho que não tem preço, não tem coisa mais potente que isso na vida. E Sérgio, você como psicólogo, que conselho você daria para alguém que sente medo, que tem receio, que não tem coragem, que vê como um tabu procurar uma terapia, procurar essa ajuda? O que você diria para uma pessoa, para ela ter essa coragem, para ela sentir esse desejo de procurar ajuda? É uma pergunta assim, né, que ela é interessante, né, porque tem quantas pessoas estão nesse universo, né, de que não tomaram coragem, né? Muitas vezes a pessoa comete o suicídio e nunca procurou ninguém, por justamente não ter essa coragem, né, não ter essa vergonha, ter esse Uhum. medo, né? É, e assim, eu acho que assim, desconstruir, eu acho que a pessoa precisa desconstruir o próprio preconceito que ela tem do o próprio adoecimento, né? Que eu acho que esse é o principal ponto, né? Como? Eu acredito que, assim, tem pessoas que são interessantes para conversar, que são os profissionais da saúde, por exemplo, né? Quando você vai no médico, quando você vai no postinho de saúde, quando você vai acessar uma pessoa na área da saúde, procurar conversar sobre isso, que às vezes você conversando sobre isso, né, você pode, né, elucidar melhor, você pode descristalizar esses preconceitos que você está tendo aí, né? Acho que políticas também, políticas educacionais nessa área, né? Eu acho que a escola tem essa função, o TJ tem essa função, nós temos essa função de desmistificar, né, esse preconceito que a gente tem sobre esse problema, que eu acho que seria o maior problema da doença, né? O preconceito que a gente tem, desconstruir preconceitos, né? Eu acho que é um papel que não é só do NAPSE, é um papel da escola, é um papel do TJ, é um papel da comunicação, é, é um papel da sociedade como um todo, né? Porque a gente tem as consequências disso. As pessoas não procuram, elas não procuram porque não se sentem acolhidas, porque não foram acolhidas, porque sentem vergonha por sentir isso. Mas esse é um caminho, é uma trajetória, não é um ponto, é uma vírgula, né? E a gente pode trabalhar melhor nisso. Eu acho que a gente já está melhor, já fomos piores, já conseguimos avançar muito, né? Antigamente não tínhamos o psicólogo
nos centros de saúde, né? Hoje a gente já tem mais acesso aos profissionais de saúde mental, né? Tá mais fácil, embora ainda é pouco, mas hoje já tem, já existem, né? Existem iniciativas, né, do próprio governo federal, o SUS, né? A saúde mental está na ponta, coisa que no passado isso não existia, né? Era só nas clínicas fechadas, né? Nos hospitais psiquiátricos, né? Clínicas fechadas que lidavam com esse tipo de demanda. Hoje já não, hoje já se entende que não é a internação compulsória que vai resolver as questões de saúde mental. Então a gente já desconstruiu esse modelo e a gente está utilizando um modelo em que a pessoa trata e se cuida e volta a viver a vida dela, e como qualquer outro adoecimento, como qualquer outro processo de adoecimento, né? E tem que ser tratado como qualquer outro tipo de adoecimento e que em qualquer momento, se você trata, você cuida, você tem condições de ter uma vida normal, ser um pai de família, ser uma mãe de família, ser um estudante, ser uma pessoa normal na vida, entende? Então isso a gente já superou isso e precisamos superar mais agora, porque existem muitos tabus aí em função disso. Obrigada, Sérgio. E para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para poder reforçar esse convite para essas pessoas e também reforçar o trabalho do NAPS. Eu queria que você dissesse para a gente como que eu faço, como o meu colega faz, como os servidores fazem para acessar o NAPS. O que precisa ser feito, tem um telefone, como que funciona, onde funciona, você falou que não é no ambiente de trabalho, não é nos prédios do judiciário. Como é que eu faço para acessar? E aí você aproveita e já deixa uma mensagem para essas pessoas, para todas as pessoas, que às vezes você, como você mesmo falou, você tem uma dificuldade ali, se sente sozinho, se sente com vergonha, tem vergonha de falar, tem receio de ser julgado. Então, como que você pode falar para essas pessoas que elas têm esse acesso dentro do judiciário? Alessandra, eu vou te falar uma coisa, sabe? É uma experiência pessoal, né? Que, para mim, o meu melhor investimento que eu fiz até hoje na minha vida foi minha terapia. Que depois que eu me conheci, depois que eu aprendi a dizer não, depois que eu aprendi a me enxergar como gente ou como pessoa possível no mundo, tudo mudou, né? Mas foi a partir de um movimento meu, foi a partir de uma decisão minha. Então, às vezes a gente tem que quebrar alguns tabus que a gente está acostumado a sempre pensar daquele jeito. A vida é assim, a gente tem que toda hora quebrar tabus, né, para viver, para crescer, para se desenvolver, né? E isso não é diferente. Então, minha experiência pessoal me diz, né, o quanto foi potente para mim, o quanto foi importante, né, e o quanto a gente já tem proporcionado isso para as pessoas, e o quanto elas se sentem gratificadas, né, quando elas conseguem entender que a vida ela pode ser muito melhor, pode ser muito mais colorida, pode ser muito mais interessante, pode ser muito mais livre, pode ser muito mais viva, né? Então, não tem preço que paga isso. Então, eu acho que esse é um estímulo bom para quem está passando por um momento difícil, está sofrendo sozinho, né? Que não fique só, né? Que procure ajuda, que esteja junto com a gente, que procure um profissional da saúde, que procure conversar com uma pessoa de confiança, né? Que que é assim que acontece. Nunca a gente tem que ficar sozinho nessas horas, nesses momentos, né? Então é isso. O NAPSE ele está no edifício Florença, que ele fica do lado da corregedoria, né? No andar térreo, né? Na parte da frente do prédio, bem discreto. Até é bem discreto, quase ninguém percebe que é lá. É justamente para dar aquela discrição que a gente precisa, né? Para ajudar as pessoas, né? Então, assim, eu acho que é isso. Tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma questão que eu esqueci? Só para finalizar, passa para a gente o telefone, para quem Tá. quiser. Como que é, Sérgio? A pessoa liga, A pessoa ela liga, ela pode passar marca. pessoalmente lá também, conversar com a Ludiele, né, que é a nossa companheira que está lá na frente, né, acolhendo as pessoas que chegam,
Ou para mesmo também telefonar, pode ser pelo telefone 3142 1467, né? Conversar com a Ludiele, deixar o recado lá, deixar alguma mensagem, né? Que depois a gente entra em contato. Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Foi muito gostosa a nossa conversa, nosso bate-papo. Também gostei, eu acho que eu senti acolhido e falar sobre esse assunto e é sempre muito bom e sempre muito vivo quando a gente vê a trajetória das pessoas, a gente se anima, a gente quer fazer cada vez melhor. Muito obrigada, então. E esse foi o nosso podcast Vozes da Corregedoria. Continue ligado, nos acompanhe nas redes sociais também e até a próxima. Tchau, tchau.